Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.1. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Aqui nós temos então as imagens da Igreja Nossa Senhora de Fátima, de dia, né, sob a luz do sol, e eu procurei fazer uma sequência de imagens com o sol refletindo na igreja. Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.5. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sumário. Vídeo inicial. Comemoração aos 7 meses do canal. Agradecimentos ao público. Breve exposição teórica sobre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 2. Introdução. 3. Objetivo. 4. História e imagem. 5. Entrevista com o pastor Paulo Sérgio Teixeira de Freitas. 6. Bibliografia. 7. Agradecimento. 8. Créditos. Canal YouTube HL História Legal. Um canal do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui novamente com vocês no dia 24 de agosto de 2023. Exatamente hoje fazem 7 meses da abertura do canal YouTube HL História Legal. Eu gostaria de agradecer a todo o público que nos assiste e mandar um imenso abraço a todos vocês. Conseguimos aí atingir o patamar de mais de 3.000 visualizações e nós já temos 40 vídeos no canal, 3 shorts e 37 vídeos longos. Então nós gostaríamos em primeiro lugar de agradecer a todos vocês. Sem o público, o nosso canal simplesmente não existirá. Nós precisamos do público, né? Para que esse canal aberto dos campos de cima da serra para o mundo, né? Para o extremo sul da América do Sul, extremo sul do Brasil, para o extremo norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, para o centro, para o coração do planeta, para o outro lado do mundo, Ásia, Japão, Rússia, Índia, países orientais, para o Ocidente e para o Oriente. Nós estamos aqui levando para vocês a história que acontece no cenário dos campos de cima da serra. Um lugar protegido por Deus. Então, fiquem com mais esse vídeo do canal YouTube HL História Legal. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, isso é muito importante para que ele consiga atingir, né, um nível de segurança para que continue aberto no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para as notificações e você não perderá nenhum vídeo, nenhuma história interessantíssima que acontecem aqui nesse palco, nesse imenso palco que fica no Planalto Soberbo do Brasil, no extremo sul do Brasil. Não esqueçam de curtir, né, o nosso canal. Tudo isso, com isso, você está colaborando para que ele continue a existir. Queremos esclarecer que o nosso canal
ele está mantido, é um canal pessoal meu, está sendo mantido por mim, pelas minhas condições, não está sendo monetizado, até o momento não tem patrocinadores. Nós agora, a partir de agora, nós podemos aceitar patrocinadores, né? Ficaremos muito felizes em poder apresentar, né, o patrocínio de pessoas jurídicas, ou seja, empresas, que condizam com a nossa mentalidade, né? Qual é a nossa mentalidade? Nós estamos conectados com a preservação do nosso ambiente. O nosso canal se preocupa com a preservação ambiental. O nosso canal se preocupa com a educação. Tanto é que a nossa próxima série será a educação nos campos de cima da serra. Nós nos preocupamos com o indivíduo enquanto cidadão vivendo em comunidade. Nós não podemos, a despeito de todas as coisas que vêm acontecendo no mundo, violência, guerras, agressões, surtos públicos, surtos coletivos, nós não podemos deixar de colocar em evidência as relações humanas. O nosso canal está comprometido com as relações humanas porque nunca foi tão necessário aprender a se relacionar com o outro. Nós estamos nesse planeta, não estamos sozinhos, o ser humano não é uma ilha, o ser humano precisa viver em comunidade. O ser humano precisa da companhia dos outros seres humanos. O ser humano precisa aprender a se relacionar com o outro. Nós precisamos viver os nossos valores. O que é mais importante não é a competitividade, não é o egoísmo e não é a ambição. O mais importante para preservarmos o nosso lar, a nossa casa, o nosso planeta Terra, que é nosso, esse é nosso, ao invés de correr espaço afora procurando um novo planeta, vamos preservar o que temos. E para preservar o que temos, nós precisamos da união das populações que vivem nesse planeta. Nós precisamos abraçar o nosso planeta, dar as mãos e abraçar o nosso planeta. E é isso que nós ensinamos em 22 anos de magistério no estado do Rio Grande do Sul. Foi as crianças preservar a natureza, as crianças abraçarem uma árvore, abraçarem um planeta. E eu vejo muita deboche com essa história. Ah, abraçar uma árvore, por que abraçar uma árvore? Árvore é vida, é ela que nos dá vida. E quem debocha de abraçar uma árvore, de abraçar um animal, de proteger os animais, quem debocha disso é porque é ignorante. Não está conectado, né, com o real sentido da vida. Sem querer ofender ninguém. Mas ignorância é o fato de você ignorar algo. Vai em busca do conhecimento, isso não é uma agressão. É te pedir, né, para que venha, te dar a mão, para que você venha abrir os seus olhos, expandir a sua consciência e aprender que nós só estaremos bem, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, só serão possíveis se darmos as mãos de verdade, com afeto, fraternidade e abraçarmos a nossa casa, o nosso planeta e cuidar muito bem dele. Então, o nosso canal ele está comprometido sim com as relações humanas. Eu sou uma profissional das ciências humanas,
Me orgulho disso, não tenho vergonha em nenhum momento de ter trabalhado para a área de ciências humanas por 22 anos. Não tenho, já vai para 23, porque agora o canal está continuando esse trabalho. Esse canal é uma extensão da sala de aula. Esse canal é porque a gente observou, né, que a pandemia desconectou as pessoas do físico, da presença na sala de aula, e foi para o abstrato, para o celular, para a televisão, via internet, para smartphone, smart TV, tudo smart, né? Então, o maior alcance vai ser através desse canal. Não faria sentido continuar numa sala de aula onde as pessoas estão desconectadas. As crianças, os adolescentes estão desconectados da sala de aula, infelizmente. Fizemos coisas lindíssimas na sala de aula. Produzimos maquetes, produzimos muitas coisas na sala de aula. Muitas coisas. Nós, professores, somos artistas. Nós temos um perfil de artista, porque nós temos que construir cada aula a cada dia. Nós temos que planejar cada aula, né? São no mínimo 5 períodos e no máximo 6 no ensino médio atualmente, tá? E a gente atende de 2 a 3 turmas diariamente. Quando estava na sala de aula, em torno de 44 alunos. Então, vocês olhem bem. Vão colocar 3 turmas, 3 vezes 4, 12. 120 alunos no mínimo por dia nós atendemos nas salas de aula. Os meus colegas estão lá atendendo enquanto eu estou gravando esse vídeo. Certo? Então, esse canal é uma extensão do meu trabalho. Porque eu vi que eu só vou atingir o público através desse canal. Somente evoluindo para a era digital eu vou conseguir atingir o público. E tenho tentado produzir um material de qualidade, com dignidade, e um trabalho digno de ser apresentado em uma comunidade. Por que o vídeo longo? Porque você não conta uma história fiel, com documentos, com entrevistas, em 1 minuto, 2 minutos. O Shorts é no máximo 1 minuto. O Shorts é um anúncio, uma dança, né? Mas a minha profissão não é de dançarina, né? E quero dizer para as pessoas que estão me vendo assim, tá, o cartãozinho tá pela comunidade, está se expondo. Eu estou expondo o meu canal, a minha ferramenta de trabalho. Não é a minha pessoa. Gostaria de dar esse recado para devidamente as pessoas, né, que estão achando que eu estou expondo a minha figura. É o único, exclusivo propósito da educação, da cultura, da história, das relações humanas dignas. Me considero muito digna, tá? Então, quero deixar bem claro que o nosso canal é um canal sério. Para quem não entendeu ainda, o nosso canal é um canal sério, que conta histórias verdadeiras, que tem documentação, que tem autorização para uso de imagens. Todas as imagens, todos os entrevistados que apareceram nesses 40 vídeos, todos deram a sua autorização para estar aqui. Todos. Certo? Então, nós trabalhamos com ética. Não conhecemos a hierarquia das entidades, muitas vezes, porque estamos pesquisando a história. Então, ao pesquisar a história, nós vamos em busca, uma pista aqui, uma pista ali, como se fosse um detetive. Nem sempre nós vamos entrar lá no patamar lá em cima, né? Dos dirigentes de tal, né? Muitas vezes nós pegamos a pessoa mais humilde, né? Que começou lá, que está lá no início.
mas essa pessoa vai nos auxiliar a galgar todos os degraus da hierarquia e deixar, então assim, né, vai nos levar até aquela pessoa para poder entrevistá-la. Então nós pedimos que essas pessoas não se ofendam quando não são a primeira a ser entrevistada, né? Porque para ela ser entrevistada, ela precisou dos humildes, né, que estão lá no início da sua carreira, tanto numa religião, como numa instituição, numa entidade, né? Nós começamos são informações que surgem na comunidade, e não queremos ofender ninguém, né? O nosso canal, ele é como um detetive, a gente vai em busca da informação. Então, nem sempre nós vamos chegar lá pelo presidente, pelo diretor, né? Geralmente a gente vai começar pelo humilde, né? Vai apertar uma campainhazinha, vai vir uma pessoa humilde abrir a porta, porque o presidente não vai vir abrir a porta para nós, né? Outra coisa, nós não vamos geralmente pegar o fundador da instituição. Por quê? Porque ele não está mais ali. Ele está em outro local, ele está aposentado geralmente, né? Então nós vamos pegar as pessoas que estão atuando, vamos entrevistar as pessoas que estão atuando, e através dela vem as bibliografias, vem os livros, né, que são nossos parceiros nisso. Aqui estão 2 preciosos, né? Já vamos falar sobre ele, porque esse vídeo inicial, além de estar trazendo a comemoração dos 7 meses de canal HL História Legal, também está trazendo, o principal é o conhecimento sobre a igreja evangélica mais antiga, que surgiu aqui nos Campos de Cima da Serra em 1946, 10 anos após a Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Surgiu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, nós tivemos a satisfação de entrevistar o pastor, né, senhor Paulo, que nos trouxe um resumo, né, de como acontece, como é o funcionamento dessa igreja evangélica aqui nos Campos de Cima da Serra. Naturalmente, ele não é o fundador da casa, claro, porque ele chegou aqui na época da pandemia, num momento bem polêmico, né? Pandemia, né? Foi um momento difícil, né? Ele pegou uma situação difícil para administrar. Então, claro, nós estamos entrevistando a pessoa que está à frente dessa igreja atualmente, né? Mas nós sabemos que na história dessa igreja houveram outras pessoas, né? Que foram os fundadores, que começaram a pregar, mesmo sem ter ainda uma igreja, com certeza, né? Foram de casa em casa, missionários, né? E aí, com o tempo, vai sendo conhecida, né, essa igreja, Assembleia de Deus, a sua doutrina, os seus alicerces bibliográficos, que o principal é a Bíblia Sagrada, né? Nós ganhamos esse belíssimo presente da Igreja Assembleia de Deus. Quero agradecer imensamente, é uma Bíblia maravilhosa, cada versículo é comentado. Então é de uma preciosidade, né? Aliás, nós vamos começar o nosso cafezinho, né? Porque ela veio marcada aqui, ó. Tem uma fitinha aqui, ó, pelo que vocês estão vendo. Então, já que ela veio nessa página aqui, eu pensei, eu vou ler o que está escrito nessas páginas aqui, né? Para iniciar o nosso cafezinho e para entender o que a Assembleia de Deus nos traz. Com certeza, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja dissidente, né, do protestantismo de Martinho Lutero, lá na Europa. Lembram desse personagem?
Martinho Lutero se revolta contra a Igreja Católica e prega, né, uma série, né, de afirmativas das quais aquilo que ele está contra, né, contra a princípio luterana, né, mas depois dessa luterana vão haver outras dissidências. Uma delas é a Igreja Evangélica, que a princípio é pentecostal, Assembleia de Deus. Depois, a Assembleia de Deus, ela vai sair da pentecostal e vai ficar numa outra dissidência, que é a Igreja Evangélica somente Assembleia de Deus, né? Então, são percalços que existem, discussões, né, em torno das doutrinas, que saem todas daqui. É a interpretação da Bíblia, né? As pessoas leem a Bíblia, cada uma tem a sua interpretação. E conforme a sua interpretação, é feita uma doutrina. E essa doutrina, muitas vezes, faz mais sentido para um grupo de pessoas do que para outros. Então, um grupo de pessoas segue essa doutrina e o outro grupo segue a outra doutrina. Porque, lembrando vocês, a religião, ela veio para libertar e não para aprisionar. Então, as pessoas não são obrigadas a seguir aquilo que elas não acreditam. Elas precisam seguir aquilo que elas acreditam, aquilo que faz sentido para elas, aquilo em que elas se sentem bem. Então, nós estamos mostrando para vocês um leque imenso de religiões aqui nos Campos de Cima da Serra, que vieram em momentos diferentes. Tem uns que vieram com a fundação do município, que foi, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Depois vieram outras religiões, né? Como a Sociedade Espírita Urbana de Melo, que é derivada da doutrina Allan Kardec. Ela prega a doutrina Allan Kardec, que veio da França, Europa. A Igreja Católica, aqui no estado do Rio Grande do Sul, primeiramente vieram os jesuítas espanhóis e depois os jesuítas portugueses. E futuramente eles eram missioneiros, né? Missionários. Vieram com uma missão. Tem lá os 7 povos das missões, né? Tem a Colônia do Sacramento, que foi fundada pelos jesuítas espanhóis. E depois é um motivo de guerra entre espanhóis e portugueses. E mais tarde virão os missioneiros de outras dissidências da Igreja Católica, como a Igreja Protestante. Então, a gente sabe que tem missioneiros da Testemunha de Jeová, vieram os espíritas também em missão, vieram a própria Seichonoye, que nós apresentamos no último vídeo. Filosofia Seichonoye veio do Japão em 1985 e a Assembleia de Deus veio em 1946. Pelas mãos de missioneiros que vieram para cá em missão, começaram a evangelizar, a visitar as famílias, o movimento foi crescendo, até que conseguiram fundar uma igreja. Muito bem. Vamos ler um cafezinho aqui para não nos alongarmos muito nesse vídeo inicial. Um salmo de Davi, um salmo de louvor a Deus. Vinde, celebremos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Acheguemo-nos perante a sua face com ações de graça e celebremo-lo com júbilo, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Porque em suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas.
Seu também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, onde me tentaram a vossos pais, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive aborrecido com esta nação, e disse, é um povo que erra de coração e não conheceu os meus caminhos, a quem jurei em meu furor que não entrariam em meu repouso. É possível que tenha sido escrito por Davi um cântico novo de louvor ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação, proclamai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de supremo louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, fortaleza e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e entrai nos seus átrios. Muito bem, com essas belíssimas palavras, né? Nós apresentamos para vocês essa Bíblia de estudo do expositor Jimmy Swaggart, que é o autor, né, digamos assim, é um intérprete, né? É um dos intérpretes, é uma interpretação da Bíblia aqui. Né? Todos os versículos estão sendo interpretados, né, por essa pessoa aqui. É um projeto de evangelização do Ministério Canaã em parceria com o Ministério Jimmy Swaggart. Muito bem, muito interessante. Quero agradecer esse belíssimo presente da Assembleia de Deus. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Mais um cafezinho para vocês entenderem a Assembleia de Deus, né? Então, esse livro aqui também foi nos fornecido pela Igreja Assembleia de Deus, Declaração de Fé das Igrejas Assembleia de Deus. É muito interessante, eu agradeço muito, né? A bibliografia é muito bem-vinda, né? Aqui nós temos um pequeno dizer, né? Um pensamento que veio da Igreja Assembleia de Deus de São Leopoldo, onde eu morava. Eu ganhei isso aqui, vou ler para vocês, ó. Calma, espera em Deus. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ó Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs segura em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. É muito importante isso aqui, né? Esse pensamento conversa muito comigo, né? Eu tenho passado por uns tempos de turbulência, principalmente na minha profissão, e é nisso que eu acredito, né? Deus é que está nos ajudando, nos auxiliando no dia a dia, né? Não interessa a crença que nós temos, mas o importante é acreditar em Deus, né? E se Ele me colocou nessa rocha, é nessa rocha que eu vou ficar. E é aqui que eu vou permanecer, vou lutar e vou vencer. É assim que nós temos que pensar. Então, só para encerrar esse vídeo aqui, de introdução ao vídeo da entrevista,
como o presidente atual, né, a pessoa que dirige a Igreja Assembleia de Deus atualmente, né, aqui em Vacaria, esta que foi fundada em 1946. Vou ler só mais um cafezinho para a gente não perder o hábito da leitura. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das escrituras sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A Bíblia é para ser criada e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. A Igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária, formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento. Logo, no século II, surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã, pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiram controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. Diante disso, era chegada a hora de responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim começaram a aparecer as primeiras regras de fé. Então, assim nós iniciamos esse nosso vídeo, né? Resumindo ali a apresentação desse livro que fala sobre os preceitos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos uma visão panorâmica da Bíblia aqui, então o fundamento, né, da Igreja Assembleia de Deus, vocês já verificaram que é a Bíblia, né? A Bíblia é o fundamento. O credo é a crença em Deus, um Deus único, né? Fundamentado pela Bíblia. Então, aqui nessa visão panorâmica da Bíblia, que é da editora Geográfica, que faz parte desse material aqui, nós já apresentamos para vocês em outros vídeos a linha do tempo da Bíblia, né? É a mesma editora, né, Geográfica, é uma visão panorâmica da Bíblia, né? E então nós queremos dar uma visão assim rapidamente, porque é o conteúdo no qual se debruça a Igreja Assembleia de Deus, né? Eles se debruçam no estudo da Bíblia, né? Creem em Deus, e fazem orações, preces, né? Nós queremos dizer que virá, então, posteriormente, uma entrevista com a esposa do pastor que hoje entrevistei, que ela falará todo um trabalho que é feito com as mulheres e crianças, né? E numa posterior vídeo, no terceiro vídeo da Assembleia de Deus, que vai encerrar daí essa pesquisa com a Igreja Assembleia de Deus, o terceiro vídeo trará um culto que será filmado em um momento muito especial pela própria igreja, e ela vai nos
conceder o uso para o canal YouTube HL História Legal, para esse subcapítulo da websérie A Religiosidade nos Campos em Cima da Serra. Então haverá mais 2 vídeos, né? Haverão mais 2 vídeos sobre a Igreja Assembleia de Deus, um contendo a entrevista de uma senhora, né, que segue essa religião há muitos anos, acompanha o seu esposo. O casal se dedica a essa igreja, a Assembleia de Deus, aqui de Vacaria, sediada aqui na rua Borges de Medeiros, em frente ao Colégio Irmão Getúlio, um pouquinho para cima ali, né, nas imediações da Escola Irmão Getúlio. E também o vídeo de um culto, né, mostrando o interior da igreja. Porque nesse vídeo de hoje nós apresentaremos o exterior da igreja. Nós fotografamos, né, em um belíssimo dia de sol, a igreja por fora. E no terceiro vídeo haverá então essa filmagem que mostrará o interior dessa igreja tão considerada aqui pela população de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra. Então, encerrando com o último cafezinho, só uma visão geral aqui, né? O que seria a matéria, então, da Assembleia de Deus? O Antigo Testamento, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuterônimo. Históricos, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel. Históricos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Poéticos e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Profetas menores ainda, Ageu, Zaraquias e Malaquias. Né? Então aqui, né, o Velho Testamento, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, cartas de Paulo, epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Cartas de Paulo, epístolas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, epístolas gerais e o Apocalipse. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Apocalipse. Então, assim, ó, é riquíssimo, né? Claro, o livro, a Bíblia, né? Para nós historiadores, ao contrário do que muitos falam por aí, sem conhecer, né? Quem nunca estudou história, né? Vai dizer que nós somos ateus, que não respeitamos a Bíblia, que não respeitamos o livro sagrado, muito pelo contrário. Nós, historiadores, respeitamos muito esse livro, porque ele é considerado um dos primeiros documentos, provavelmente o primeiro documento histórico, documentado primeiramente em escrita cuneiforme em uma pedra, que inclusive foi encontrada a Pedra Negra, chamada Moabita, na região Mesopotâmia, onde hoje está o Iraque. Foi encontrado esse vestígio nessa pedra chamada Moabita, que era uma pedra negra, estavam textos bíblicos escritos em escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita que foi feita pelos sumérios, né? Os sumérios são os inventores da escrita.
Os sumérios são um dos povos, o povo considerado mais antigo da Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? Já mencionei em outros vídeos, mas vamos lá de novo. Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais são os rios? Tigre e Eufrates. O que está lá hoje? O Iraque. Então é essa região onde os sumérios são o primeiro povo mais antigo que habitam e que criam a escrita cuneiforme. Com isso, então, nós finalizamos o vídeo inicial, que ficou um pouquinho longo, como sempre, como toda professora gosta bastante de falar, e de apresentar evidências, né, por ser uma professora de história. E, então, assim, não percam todo esse vídeo, ele está imperdível. Imperdível. Tem toda uma explicação e é bom para nós quebrarmos os preconceitos contra as religiões alheias. E quem sabe até ir conhecer de perto essa religião. Um abraço a todos vocês. Introdução. Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma denominação cristã evangélica pentecostal no Brasil. Fundada em 1911 na cidade de Belém do Pará pelos sueco-americanos Gunnar Wigren e Daniel Berg. Está sendo a primeira igreja nacional das Assembleias de Deus, antes mesmo de sua co-irmã, as Assembleias de Deus nos Estados Unidos da América, principal precursora mundial. Em 2011, estimava-se que a denominação tinha 22,5 milhões de membros no Brasil, sendo então a maior denominação pentecostal. Nesse vídeo trazemos a história de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, fundada em 1946, aqui nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, que representa a mais antiga igreja protestante do município e está instalada na rua Borges de Medeiros, a somente 2 quadras da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, fundada em 1936, e a 4 quadras da Catedral de Pedra Moura, fundada em pedra em 1938. Objetivo. Nosso objetivo com esse subcapítulo da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra é registrar historicamente uma igreja evangélica cristã pentecostal, inicialmente e que passou a ser denominada somente Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cuja fundação foi no ano de 1946, aqui nos Campos de Cima da Serra, segundo o depoimento do pastor Paulo Sérgio Teixeira de Freitas. Resumo. A cidade de Vacaria iniciou sua história no fim do século XVII, com o processo de demarcação e criação da Baqueria de Los Pinares, pelos jesuítas e guaranis das missões da Banda Ocidental, bem como da Oriental do Rio Uruguai. Sua fundação é datada de 22 de outubro de 1850, fato que completará 173 anos em outubro de 2023. A Catedral de Pedra Moura teve sua pedra fundamental somente em 14 de janeiro de 1900, ou seja, somente 50 anos após e a conclusão de sua construção somente ocorreu em 1938, 26 anos após seu início. A Sociedade Espírita Urubatã de Melo teve sua fundação em 1946
e 36 por Eudóxio dos Santos, e em fevereiro de 1959 seus filhos, Sesostris Campos dos Santos, Ione Campos dos Santos e provavelmente Erasto, Mendo e Ivone, irmãos deles, fato que ainda não comprovamos, se há mais irmãos envolvidos nessa história, e quais filhos realmente doaram as pedras para os fundamentos da primeira igreja feita em madeira, para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, mostrando seu interesse em uma consolidação da religiosidade aqui nos campos de cima da serra, provavelmente para harmonizar as relações humanas, que iniciaram bem tempestuosas aqui nessa região. Também demonstra que não havia de sua parte preconceito da doutrina espírita em relação à religião católica, e sim o devido respeito. Após recordarmos esses acontecimentos, agora trazemos um novo fato. Em 1946 é fundada nessa cidade a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A denominação é dividida em dois ramos. O ramo de origem sueca que formou a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, este sendo o guarda-chuva da denominação no país, considerados herdeiros da missão sueca, e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério Madureira Conamad, fundada por brasileiros, em específico pelo pastor Paulo Leivas Macalão, e que teve autonomia na década de 80, formando assim os ramos de Missão e Madureira. Como são conhecidos, os dois representam a Assembleia de Deus no Brasil. O atual presidente da CGADB é o pastor José Wellington Costa Júnior, eleito e reeleito para o quadriênio 2021-2025, conduzindo cerca de 6 milhões de membros pelo país. O líder da CONAMAD é o bispo primaz Manuel Ferreira, que é presidente do corpo vitalício e do episcopado. O presidente executivo da convenção é o bispo Samuel Ferreira, presidente da ADEBRAS. Esta rege 4 milhões de fiéis, segundo o IBGE. O credo da Assembleia de Deus está apareado com a maioria das denominações protestantes. É uma denominação de origem proto-pentecostal, ou seja, pentecostal clássica histórica. Algumas igrejas têm se alinhado com o neopentecostalismo, como a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do televangelista Silas Malafaia, ao aderir à teologia da prosperidade, sistema de gestão empresarial e uso intenso de mídias como a televisão e o rádio, além de uma visão liberal a respeito dos usos e costumes e um intenso engajamento político. Símbolo da Assembleia de Deus. Então, aí nós temos o logotipo usado na CGADB, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sujeitos da história. Pastor Paulo Sérgio Teixeira de Freitas. Então, aqui nós temos nosso entrevistado, que é atualmente o responsável pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui nos campos de cima da serra, Vacaria, Rio Grande do Sul. Linha do tempo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sintética. 14 de janeiro de 1900, século XIX, a pedra fundamental da Catedral de Pedra Moura é lançada. 13 de maio de 1917, século XX, aparição na cidade de Fátima, em Portugal, a 3 crianças, uma senhora envolta em luz. Maio de 1922, século XX, lançado em Vacaria um jornal espírita Caridade. 16 de agosto de 1936, século XX, a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, fundada. Novembro de 1938, século XX, Eudóxio Santos comunica Félix
a intenção de filiar-se. 1938, século XX, conclusão da Catedral de Pedra Moura em estilo neogótico, aos moldes das grandes catedrais europeias 26 anos após seu início. 1946, século XX, fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. (391 d.C., século IV). O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, no governo do imperador Teodósio. Século XV, 1440, invenção da imprensa por Gutenberg. 1397-1468. Primeiro livro a ser impresso, a Bíblia. Século XV, 1483, nasce Martinho Lutero, um monge alemão, que desencadeou a reforma protestante na Europa, nascido em Eisleben, Alemanha. Em 1517, século XVI, o monge Martinho Lutero desentende-se com Tetzel, que imprudente proclamou que relações incestuosas seriam perdoadas com a compra de indulgências. O fato que precipitou a reforma foi a venda de indulgências. O protestantismo surgiu na época da Reforma, no século XVI. Em 1572, século XVI, 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu, assassinato aos protestantes de Paris. Não podemos deixar de evidenciar esse fato justo hoje, 24 de agosto, né? Então, de 2023, anos, né, do ocorrido, um fato muito triste, o assassinato aos protestantes de Paris. Então, muitas pessoas morreram porque protestaram, né, contra a Igreja Católica, né? Então, é um fato que não dá para deixar de estar, né? Houveram tantas mortes, né, por causa de conflitos religiosos que existem até hoje, né? São tantas mortes, tantas agressões, tantas violências, que nós não podemos deixar de frisar hoje, dia 24 de agosto, esse fato que aconteceu em Paris, na França, na Europa, e que faz parte, com certeza, da história do protestantismo, e aqui nós estamos tratando da história de uma igreja protestante, né? Evangélica, Assembleia de Deus. Então, em 1911, século XX, é fundada a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cristã evangélica pentecostal no Brasil, na cidade de Belém do Pará, pelos suecos americanos Gunnar Wingren e Daniel Berg. História e imagem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aqui nós trazemos um belíssimo dia de sol, a Igreja Assembleia de Deus, né? Tivemos aí um abençoado momento, né, em que essa fotografia ficou belíssima, maravilhosa. A imagem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de um outro ângulo, né, mostrando mais a identificação, né? E essa igreja, eu não identifiquei a arquitetura dela, né? Mas é uma igreja que tem um desenho bem diferenciado, né? Mas parece uma mistura de estilos, na verdade, né?
porque ela permanecem os vitrais que são originários do gótico, passa para o neogótico, e agora aqui, mas ela tem umas linhas modernas, né? Então a impressão que dá é que essa arquitetura é um híbrido do neogótico com a moderna, né? E como eu ainda não tenho a data exata da construção dessa igreja, nós temos a fundação, 1946, mas eu não sei se ela coincide com a construção. Talvez não, né? Então nós temos que pensar porque a arquitetura moderna é a partir dos anos 50, né? E aqui nós estamos em 1946. Mas pode ser que já esteja acontecendo, né, a arquitetura moderna. Mas aí teríamos que aprofundar mais, então, esse conhecimento. Mas o importante é que aqui está essa belíssima igreja, com um desenho bem diferenciado, né? A impressão que dá é que já há, né? A gente sabe que tem umas benfeitorias que são atuais, né? Como as grades, né? Essa proteção ali para entrar na entrada, né? Esse corredor de entrada, isso é atual. Mas a igreja em si, ela tem assim uns traços da arquitetura moderna, né? E prevalecem os vitrais ali só, bem mais simples, né? Do que na igreja católica. Eles não tem desenhos, né? São alguns vitrais coloridos com alguns transparentes, né? Então, a história e imagem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós mostramos da lateral, onde mostra ali a entrada para a secretaria, né? E essa construção nos surpreende, porque você, olhando ela de fora, você não diz o que tem lá dentro, né? E lá dentro, realmente é tudo muito organizado, tem a secretaria, tem os gabinetes, tem uma galeria expondo as fotos dos presidentes, né, dessa igreja. E então é uma construção muito bonita, diferenciada, né? Não identificamos ainda o seu estilo, mas realmente é bem diferenciada a construção dessa igreja. Canal YouTube HL História Legal. Bom dia a todos vocês. Hoje é 23 de agosto de 2023. Nós estamos aqui na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e vamos fazer uma entrevista com o pastor que atualmente é encarregado por essa igreja. Quem administra essa igreja, né, é o titular da Igreja Assembleia de Deus em Vacaria, que é uma igreja que foi fundada em 1946, aqui nos Campos de Cima da Serra, o lugar onde nós escolhemos para viver. Um abraço a todos vocês e sigam essa entrevista que está maravilhosa. Olá, bom dia. Meu nome é Paulo Sérgio Teixeira de Freitas. Eu sou natural da cidade de Herval do Sul, fronteira ali com o Uruguai. Tenho 56 anos. Sou casado com Maria Tereza Lemos de Freitas e sou pai do Samuel, que tem 16 anos. Nós somos cristãos desde a nossa infância. Na verdade, somos frutos de um milagre. A minha mãe não podia ter filho homem
tinha já 4 meninas e tinha perdido 3 gestações. Mas no ano de 1966, a minha família, uma família humilde, meu pai cortador de pedra, alcoólatra, encontrou-se com Jesus embaixo de uma árvore no interior da cidade de Erval do Sul. Naquele então, eles entregaram a vida para Jesus. E a minha mãe ficou grávida nos próximos meses, começou os problemas da gravidez, logo ela identificou que era um menino e pediu oração para o então pastor que havia falado de Jesus para eles. Ele disse para ela: irmã Amália, faz um voto. E ela fez um voto, fez um propósito, fez uma promessa para Deus, e eu nasci. Então, eu me criei na igreja, sou cristão desde a minha infância. Cresci, fui trabalhar no comércio, fui comerciante por 20 anos, só que naquele momento, aquela chamada de Deus, a entrega que a minha mãe fez, eu já casado com Maria Teresa, que também é um milagre de Deus, nós fizemos um propósito de entregar a nossa vida inteiramente na obra de Deus. Naquele ano, então, de 1997, nós fomos para a cidade de Maldonado, no Uruguai, para ser missionário naquele país. Ali permanecemos 4 anos, retornando no ano de 2001 para o Brasil, para a cidade de Cruz Alta, aonde no ano de 2003 eu fui consagrado ao pastorado. Ali então começou as nossas lides na obra de Deus e desde então estamos atuando como pastor da Assembleia de Deus. Passamos por diversas cidades no nosso estado e no ano de 2021, em plena pandemia, nós chegamos na cidade de Vacaria para assumir a presidência desta querida igreja. Era um período de pandemia, como eu disse, dia 11 de maio de 2021 foi a posse com a minha família para assumir esta querida igreja e conhecer a sua história mais de perto, conhecer a história deste povo de Vacaria mais de perto. Naquele dia da minha posse, a minha mãe, que estava já enferma, já um período de 5 anos, ela partiu para a eternidade, ela faleceu no dia em que eu estava sendo empossado aqui nesta querida igreja. Terminou o culto de posse e nós viajamos para a cidade de Capão do Leão, onde nós passamos parte da infância e juventude, para o sepultamento da minha mãe. Então ficou marcado na minha vida, na vida da minha família, o dia 11 de maio de 2021. Desde então estamos aqui. A Igreja Assembleia de Deus de Vacaria, ela tem uma história muito linda de mais de 70 anos. Muitos pastores passaram por aqui, gastaram parte de suas vidas com suas famílias para realizar esta grande obra e chegar até onde chegamos, graças a Deus pela vida deles. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela completou já 112 anos. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela teve o seu início no ano de 1911, com 2 missionários que vieram da Suécia. Vieram da Suécia e desceram, desembarcaram em Belém do Pará. Lá então teve o início a Igreja Assembleia de Deus no ano de 1911. 2 jovens, por nome de Daniel Berg e Gunnar Wingre, 2 amigos, cheios do Espírito Santo, chegaram naquele estado, naquela cidade, com seus corações inflamados com o Evangelho, com a palavra de Deus, e começaram a pregar. Se expandiu pelo Brasil e chegou no Rio Grande do Sul no ano de 1924, já com o missionário Gustavo Norman, também sueco, também com seu coração inflamado. O primeiro culto da Igreja Assembleia de Deus no Torrão Gaúcho foi na cidade de Porto Alegre, no dia 15 de abril
de 1924, quando se abriu uma porta, uma casa alugada, ali em Porto Alegre, e naquele dia chovia muito em Porto Alegre, e um homem foi se abrigar da chuva e entrou naquela porta aberta, e ali o pastor Gustavo Norton, juntamente com a sua família, estavam realizando o primeiro culto. Aquele foi o primeiro crente, aquele foi o primeiro que entregou a sua vida a Jesus, o primeiro que desceu as águas do batismo naquele dia, então, dia 15 de abril de 1924. A partir daí, a Igreja Assembleia de Deus, já no solo gaúcho, começou a se expandir por todo o estado do Rio Grande do Sul, chegando em Caxias do Sul, anos depois, e de Caxias, um missionário veio iniciar o trabalho da igreja aqui na cidade de Vacaria, no ano de 1946. 1946, então, teve o início com o primeiro culto na cidade de Vacaria. Ainda atendida por Caxias do Sul, os missionários, os pastores, os pregadores vinham de Caxias para atender os cultos, até que então uma família vem residir em Vacaria e dando prosseguimento à obra do Senhor. Anos mais tarde, a Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Vacaria, ela teve então a sua emancipação eclesiástica, ela teve a sua autonomia, recebendo o primeiro pastor presidente, pastor que então, a partir de então, começou a trabalhar e cuidar deste rebanho que havia se formado aqui na cidade de Vacaria, pastor Anaurelino Félix Correia, que até hoje é lembrado por esta igreja. Ele ficou alguns anos atendendo esta igreja e anos depois ele foi substituído, porque já estava com a idade avançada, enfermo, sendo substituído então pelo pastor Geuceu Bueno dos Reis. A partir de então, o pastor Geuceu fez um grande trabalho e outros pastores que depois lhe substituíram, dando prosseguimento a esta obra, a este trabalho. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, hoje em Vacaria, conta com 12 igrejas, algumas próprias, hoje algumas alugadas, e um trabalho muito árduo com departamentos. A Igreja Assembleia de Deus, ela é departamentalizada. Nós temos todos os departamentos por faixas etárias. Nós temos desde o departamento infantil, que faz um trabalho muito lindo com as nossas crianças, nos bairros e também aqui na sede, com escola bíblica para as crianças, culto infantil para os pequenos, coral. Também há um trabalho todo voltado para adolescentes. Nós temos uma liderança, um ministério de adolescentes, onde um casal de obreiros cuida dos nossos adolescentes, trazendo ensinamentos bíblicos, reuniões, tem o coral dos adolescentes, e depois nós vemos uma faixa etária já para os jovens, que requer um pouquinho mais de habilidade por parte da liderança, porque são jovens já esclarecidos, universitários, jovens que têm um grande potencial, e eles, por sua vez, também têm muitas necessidades, muitas curiosidades, e eles são atendidos por um casal, por uma família que cuida e dá o atendimento. Depois nós temos o departamento das mulheres, a qual a minha esposa, a pastora Maria Tereza, cuida, juntamente com a equipe, um trabalho muito especial, que é realizado em todos os bairros da nossa cidade. A Igreja Assembleia de Deus, em todos os bairros, tem a União Feminina, um trabalho lindo, um grande coral, tem um exército de mulheres também, um trabalho que é feito com mulheres voluntárias, trabalhadoras, que trabalham em empresas, advogadas, dona de casa, mãe, pessoas simples, as pessoas esclarecidas. Temos de todas
de toda a classe social na Igreja Assembleia de Deus. E essas mulheres trabalham ao lado da minha esposa, fazem um grande trabalho também na área social. Hoje nós temos um departamento de assistência e ação social que cuida de pessoas carentes, atendendo com cesta básica, com atendimento, trazendo mais dignidade às pessoas que por alguma razão estão desempregadas ou estão com alguma necessidade. Há um trabalho lindo nesta área social. Também nós temos o departamento de família. O departamento de família cuida das famílias e também dá um atendimento aos casais. Além de cuidar do casamento, do relacionamento familiar, também traz todo um apoio aos filhos e à família num todo. Este departamento também ele é seguido do departamento de ensino, que nós promovemos periodicamente estudos bíblicos, seminários e estudos onde as pessoas têm um crescimento na sua vida espiritual. Nós temos a Escola Bíblica Dominical. É uma escola que traz uma temática. A cada 3 meses tem um tema que a Escola Bíblica Dominical trabalha. Nós estamos trabalhando agora neste período uma matéria, um tema relacionado a toda esta evolução que o mundo teve nos últimos anos, mas nós, à luz da Bíblia, estamos orientando as pessoas que a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática. Temos também o departamento missionário. Veja bem, a Igreja Assembleia de Deus, além de prestar um trabalho espiritual e também para as famílias aqui na cidade de Vacaria, nós temos uma obra missionária. A obra missionária, ela conta com missionários brasileiros que estão em outros países. Hoje, nós temos 4 convênios missionários. Nós ajudamos, por exemplo, uma família que está no Uruguai, fazendo uma obra missionária. A Igreja de Vacaria manda um recurso todo mês. Nós também temos uma família que está na África, em Cabo Verde. Temos uma outra família que está no Paraguai, mandando também um apoio para a Bolívia. Nós temos este convênio missionário. Então, esta equipe de missões aqui na cidade de Vacaria promove recursos, promove meios de arrecadar recursos para enviar para as famílias que estão nestes países. Então, é um trabalho muito lindo, muito especial. Além disso, nós temos a área também de mídia. Nós temos uma rádio web, nós temos a transmissão dos nossos cultos pelas mídias sociais oficiais da igreja. Nós temos corais, cada departamento tem o seu coral. Então é um trabalho muito especial, muito lindo, com uma liderança que nos ajuda. Contamos também com o departamento da melhor idade, onde 2 pastores, já com mais de 70 anos, são os que cuidam deste departamento. O pastor Adinares Moreira Lemos e o pastor Geuceu Bueno dos Reis são os pastores deste departamento da melhor idade, dos anciões, daqueles que gastaram a sua vida para fazer algo para Deus. Hoje eles são cuidados também pela igreja. Nós temos todos os departamentos que estão ativamente funcionando na nossa querida igreja de Vacaria. Temos também uma diretoria a qual nos ajuda e os pastores que cuidam destas igrejas espalhadas por Vacaria. Nos 54 bairros da nossa querida Vacaria, nos seus quase 70 mil habitantes, hoje nós temos pastores espalhados por toda esta querida cidade, atendendo famílias e fazendo uma obra para Deus. Nós estamos no interior com 2 igrejas, na Fazenda Estrela e na Coxilha Grande. Nós temos igrejas onde atende aquelas famílias que estão no interior. Recentemente, concluímos a construção de uma linda igreja na Coxilha Grande, bem na entrada da comunidade São Pedro. Ali está a Igreja Assembleia de Deus, atendendo aquelas queridas famílias. Na cidade, em todos os bairros, como eu disse, nós temos pontos de pregação, alguns próprios, outros alugados, mas que estão ali também para atender a querida comunidade de Vacaria. Nós temos um trabalho muito árduo
também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, a Assembleia de Deus, o ano que vem, 2024, estará completando no solo gaúcho 100 anos de fundação. Não é mais uma criança, já é alguém que tem uma boa experiência. Então, a Assembleia de Deus, ela tem toda uma liderança a nível de estado, a nível de município. Nós estamos aqui por bondade de Deus, pastoreando esta querida igreja, mas a nível de Rio Grande do Sul nós temos uma liderança, uma convenção, temos pastores que nos lideram, que estão sobre nós, nos liderando, nos orientando. A convenção gaúcha, que nós dizemos, da Assembleia de Deus, é a CIEPADERGS. É uma sigla que diz que é a Convenção de Igrejas e Pastores da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, que está caminhando para 100 anos de fundação neste querido solo gaúcho. Então é um pouco da história da Igreja Assembleia de Deus, não só em Vacaria, mas no Rio Grande do Sul e em todo o nosso Brasil. Eu quero agradecer à professora Isabel por nos procurar para nós contarmos um pouco da nossa história e um pouco da história da nossa querida igreja aqui na cidade de Vacaria. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Teixeira de Freitas, sou bacharel em teologia, sou pós-graduado em psicopedagogia e atualmente eu sou o responsável, eu sou o coordenador da Fraterna, que é um grupo de igrejas na Serra e Vale do Caí, da Assembleia de Deus. Por bondade de Deus e convite dos pastores das igrejas evangélicas em Vacaria, eu estou presidente da AMEV, que é a Associação de Ministros Evangélicos aqui da cidade de Vacaria, e faço parte também da Convenção Gaúcha da Assembleia de Deus e da CGADB, que é a Convenção Brasileira da nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu quero agradecer pelo convite de participar deste canal tão importante que conta um pouco da história aqui da nossa cidade, sobretudo das igrejas desta querida cidade. Eu vou deixar também um material para a professora Isabel, para que ela possa dar prosseguimento aos seus estudos, falando um pouco do nosso credo. Nós temos aqui, professora Isabel, um material que eu quero lhe passar em mãos, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqui a senhora vai ter um bom material para dar prosseguimento à sua pesquisa e falar um pouco melhor da nossa querida Assembleia de Deus, tá bom? Eu quero deixar um texto da Bíblia antes de nós encerrarmos aqui a nossa participação e também fazer uma oração. Eu acho que é importante, tanto pela professora Isabel, e felicitar ela por essa iniciativa. Importante. Quantas pessoas passam na frente da Igreja Assembleia de Deus e não sabem dessa história, né? Quantas pessoas nos veem na rua e não sabem de onde nós viemos? E a professora Isabel poderia estar bem tranquila em casa, descansando, depois de um período de anos atrás de uma classe de sala de aula, dando aula, ensinando os nossos filhos, mas ela se propôs a colocar a sua experiência neste canal e contar um pouco de história de pessoas que às vezes nós não conhecemos. O texto que eu quero ler é muito conhecido da Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, o grande amor de Deus, foi tão expressivo a ponto dele entregar o que ele tinha de melhor, o seu Filho único, para vir a esta terra, ficar um período, cumprir o ministério e no final entregar a sua vida por amor à minha vida, à sua vida, por amor à humanidade. Que Deus abençoe você. Este Cristo que entregou-se na cruz,
Ele não permaneceu lá, ele ressuscitou e hoje está vivo. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor, este será salvo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho e com isso dizer para você que há uma esperança de uma vida eterna para aqueles que se entregam a Cristo. Um grande abraço e eu quero orar pela sua vida neste momento. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta oportunidade. Quero te louvar, te agradecer pela vida da professora Isabel, da sua família, e esta disponibilidade que ela tem no seu tempo para realizar este grande trabalho. Obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo este vídeo, cada um que é assinante deste canal, que está tendo o esclarecimento deste assunto sobre as igrejas, as religiões, aqui na nossa querida Vacaria e nos campos de cima da serra. Eu peço uma bênção sobre cada família que está nos assistindo. Peço uma bênção sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Então, vamos agradecer, né, ao pastor por essas palavras. O que ele nos contou aqui é tudo muito rico, muito interessante, né? Nós agora também vamos ler esse livro, né, que foi passado em nossas mãos. Vamos pesquisar mais um pouco, né, sobre a linha do tempo da igreja, a construção, o número de fiéis, né, e verificar, assim, qual é o foco, né, da religiosidade. Mas ele já passou assim, um bom conhecimento, né, introdutório sobre o tema. Foi muito interessante, queremos agradecer ao senhor a oportunidade também. E então, até a postagem do nosso vídeo, né, que vem trazendo a websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Para todos vocês, um grande abraço e que Deus os abençoe. Bibliografia: Silva, Ezequias Soares da Organizador. Declaração de Fé, Sexta Impressão, CPAD, Rio de Janeiro, 2019. Pilete, Nelson, Pilete, Claudino, História e Vida. Editora Ática, 19ª edição, 1998, volume 3 e 4. Swigert, Jimmy, Bíblia de Estudo do Expositor, 2ª edição, 2015, página 998 a 999. https://pt.wikipedia.org/wiki/assembleias _de_Deus_no_Brasil. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Esses são os contatos profissionais, né?